Boa noite a todos e a todas. Seja bem-vindo, Padre Ronaldo. Que bom tê-lo aqui no meio de nós. Eu vou fazer uma breve apresentação do senhor. Eu sei que seu currículo é muito maior do que vou falar, mas é para estar a par um pouquinho da sua trajetória. O Padre Ronaldo Zacarias é religioso salesiano. Ele tem um pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal. É doutor em Teologia Moral pela Universidade Jesuíta de Cambridge, em Estados Unidos, e é secretário da Sociedade Brasileira de Teologia Moral. E assessora sobre esta realidade tão pertinente para nossos tempos por todo o Brasil, pelo que a gente sabe. Então, boa noite para todas e para todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço ao convite que me foi feito pela irmã Aldinha e é um prazer muito grande. Espero que a minha contribuição possa ser significativa ou, ao menos, provocar alguns questionamentos. Eu dividi a minha fala em 3 partes. Primeiro, vamos ver algumas premissas, isto é, alguns pontos que precisam ser considerados antes de entrarmos na raiz do tema, daquilo que acredito ser o que chamamos de escândalos sexuais na igreja hoje. E na terceira parte, algumas pistas de ação. Precisamos ter presente, antes de entrarmos nas premissas, o seguinte: em relação aos escândalos sexuais na igreja, nós estamos sendo testemunhas, e isso não é um fato a ser desprezado, de um período histórico muito sofrido, muito vergonhoso e muito constrangedor para toda a comunidade cristã. O Papa Francisco não se cansa de repetir isso. Bento XVI já tinha nos dito que os escândalos vividos pela igreja comprometeram até séculos de evangelização e colocaram a igreja na condição de viver uma crise de credibilidade. Isso também não é um fato a ser ignorado. Apesar desse momento ser sofrido, vergonhoso, constrangedor, ter comprometido décadas e séculos de evangelização, graças à fé que professamos, sabemos que Deus é quem conduz a história e que seu Espírito é capaz de transformar até mesmo os momentos mais obscuros dessa história e oferecer a todos, providencialmente, uma oportunidade de conversão. Conversão essa que consiste em abrir-se e deixar-se guiar pelo Espírito para conformar-se aos sentimentos e às ações de Jesus. Por que isso é importante? Porque sem a consciência de sermos portadores de um grande tesouro em vasos de barro e que serão sempre de barro, não conseguiremos enfrentar adequadamente esse tema. Então, o que é que precisamos considerar para que a fragilidade do vaso, que somos nós, não comprometa o significado e o brilho do tesouro? Então, vamos ver algumas premissas, que são alguns pontos de partida que não podemos ignorar. Eu vou apresentar 6 premissas. Primeira, seria um erro muito grande presumir-se superior àqueles que têm problema referente à conduta sexual imprópria. O que estou querendo dizer com isso? Somos todos de barro, todos. É normal sentir o peso das exigências de uma vida sem sexo, sentir atração sexual por alguém e até mesmo apaixonar-se por alguém. É normal sentir as angústias provocadas por um estilo de vida marcado pela solidão. Quem se vangloria de não ter de lidar com essas coisas deve se questionar se de fato é tão normal quanto pensa ser. Segunda premissa importante. Outro equívoco seria supor que saber o que se espera da pessoa em relação ao voto de castidade
seja suficiente para conseguir viver uma vida destituída de qualquer desejo, expressão ou fantasia sexual. Cuidado com este equívoco, porque o desejo sexual não é da ordem racional. Ele não pede licença para entrar na nossa vida. Ele invade o espaço. Ele não diminui porque racionalizado. Isso precisamos ter presente. Muitas vezes, espera-se das pessoas consagradas, e às vezes até mais dos candidatos e das candidatas à vida consagrada, uma maturidade emocional e psicossexual excepcionais. É preciso ter presente que pessoas consagradas ao serviço de Deus não são imunes a disfunções e patologias psicoafetivas. Deus chama pessoas que respondem com suas fraquezas e vulnerabilidades. Ora, o carisma próprio do celibato e do voto de castidade, mesmo quando é autenticamente provado, deixa intactas as tendências da afetividade e as excitações do instinto. Portanto, seria um equívoco muito grande achar que basta saber ou conhecer as exigências relativas ao voto de castidade ou ao compromisso do celibato, tudo está resolvido. Terceira premissa importante. Não podemos supor que algumas recentes mudanças nos comportamentos das pessoas sejam resultado de maior maturidade dos sujeitos ou de mudanças substanciais no processo formativo. O que é que estou querendo dizer com isso? Devido aos escândalos que explodiram em toda a igreja, em todas as partes do mundo, houve sim mudança de comportamento da parte de muita gente. Cuidado, mudança de comportamento não significa, à primeira vista, nada mais do que mudança de comportamento. A mudança requer conversão de mentalidade e edificação de uma nova cultura. Portanto, mudar comportamento pode ser o ponto de partida, mas tem de ser resultado de um processo que certamente é bastante longo no tempo. Além disso, algumas mudanças podem ser resultado do medo das consequências. Medo da punição, da suspensão, do escândalo, da prisão, ou medo do controle da comunidade. Hoje, a comunidade, e quando eu falo comunidade, estou me referindo à comunidade cristã na sua totalidade, está mais consciente do seu papel de cuidadora e da sua responsabilidade preventiva. De modo que a possível mudança de comportamento que estamos observando aqui e ali precisa de tempo para ser testada. Ela tem de ser gerada por meio da edificação de uma nova cultura. Caso contrário, ela será mera aparência. Temos de ter isso presente. Quarta premissa importante. A responsabilidade por um determinado escândalo, embora seja sempre individual, nunca é apenas individual. Todos somos responsáveis quando somos indiferentes ou coniventes com determinado tipo de cultura que se vai formando entre nós. Quando contrariamos a atitude evangélica de fazer-se pequeno e servo de todos, e, ao invés, nos apegamos ao poder para privilégios e prazeres pessoais. Nós somos responsáveis quando descuidamos o discernimento necessário sobre o que mais convém a quem se decidiu pelo seguimento radical a Jesus. E, muitas vezes, assume a máxima do tudo é possível como expressão de autêntica liberdade.
infelizmente, esse tipo de comportamento também existe entre nós, comunidades consagradas. Quinta premissa importante. É um equívoco acreditar que todos os casos de abuso sexual resultam de patologias não identificadas no devido tempo. Que alguns casos possam ser resultado de patologias, isso é evidente. Mas muitos abusos são consequências final de uma série de compensações afetivo-sexuais ou simplesmente de uma vida consagrada ou celibatária que se tornou medíocre, e temos muita dificuldade de aceitar isso. Não podemos ignorar a complexidade dos fatores que entram em jogo nesse campo. Nem sempre é claro o confim entre mediocridade e perversão. Uma crise no campo afetivo sexual é sempre uma crise a ser decifrada e nunca ser interpretada de modo unívoco e superficial. Nem sempre é apenas uma crise sexual, mesmo quando explode claramente na esfera sexual. Então, precisamos ter presente que nem todos os casos resultam de patologias. Muitos casos resultam da mediocridade que se estabeleceu como estilo de vida. Sexta premissa e última. Os escândalos sexuais são, antes de tudo, relacionais. O que quer dizer isso? Que, não raramente, prestamos pouca atenção aos diversos modos de relação que estabelecemos com os de dentro e com os de fora de casa. Prestamos pouca atenção à qualidade das relações. Prestamos pouca atenção ao significado da própria postura diante do outro. Muitas vezes, pelo fato de o outro, por exemplo, ser funcionário, não o tratamos com o devido respeito. Outras vezes, reproduzimos nas relações o pior de uma cultura machista e misógina como a nossa. Outras vezes ainda, procuramos nas relações proteção e cuidado e acabamos assumindo comportamentos infantis, não raras vezes egoístas e possessivos. Não podemos ignorar isso. Ora, tendo presente esses 6 elementos, o que poderia estar na raiz daquilo que chamamos escândalos sexuais na vida da igreja e das várias ordens religiosas? Eu vou apresentar 8 elementos, é claro que eles são bastante limitados, mas para dar uma ideia de por onde caminharia a reflexão. É claro que isso é uma interpretação pessoal, ela pode ser bastante questionada, mas acredito que seja significativo. Então, vou apresentar 8 elementos que acredito estarem na base da crise que estamos vivendo hoje. Primeiro, um dos elementos que está na raiz desta crise é a relativa e até mesmo imprecisa compreensão do significado de sermos pessoas sexuais. A sexualidade é uma dimensão constitutiva da nossa personalidade, mas muitas vezes não sabemos o que isso significa. Consequentemente, deixamos de integrá-la num projeto de vida que lhe dê significado. Aí está o perigo. Nós nos expressamos quem somos e entramos em relação com os outros a partir da nossa condição sexuada, como homens ou mulheres. Não tem outro modo de entrar em relação com. Portanto, quem abraça a vida consagrada deve acolher a sua sexualidade como dom e transformá-la em dom para os outros. Isto é,
a nossa sexualidade, enquanto consagradas e consagrados, deve caracterizar a nossa postura diante do outro, porque ela é um modo de ser, é um modo de se comunicar, é um modo de viver o amor humano. E ainda é preciso ter presente que a sexualidade sempre é um mistério. Por mais que ela seja estudada, compreendida, vai continuar sendo sempre um mistério. Ela pode servir à realização da pessoa, como também à sua autodestruição. Então, precisamos entender o que significa sexualidade. Precisamos entender o que significa sermos pessoas sexuais. Eu acredito que, embora falemos bastante sobre isso, não entendemos de forma suficiente. Ao menos em relação às consequências que derivam desse entendimento. Também acredito estar na raiz dos problemas uma relativa e até mesmo imprecisa compreensão do significado de sermos homens e mulheres que amamos a partir da nossa orientação afetivo-sexual. Nós amamos como pessoas heterossexuais ou homossexuais, não tem outro jeito de amar. Em outras palavras, a atração sexual, quando for constitutiva, isto é, quando fizer parte da identidade da pessoa, caracteriza quem a pessoa é e o seu modo de entrar em relação com o outro e, consequentemente, de amar o outro. É preciso ter presente que a orientação afetivo-sexual é uma descoberta, não é uma escolha do sujeito. Ninguém escolhe o objeto do seu desejo. É uma descoberta que deve ser assumida a fim de poder ser integrada na própria existência. O voto de castidade não anula o desejo, mas exige integração desse desejo, seja ele hétero ou homossexual, no próprio projeto de vida. Mas o processo de integração da sexualidade vai sempre estar condicionado, em primeiro lugar, pela autoaceitação da própria identidade. Em segundo, pela maturidade pessoal do sujeito. E em terceiro, pelo modo como esse sujeito lida com o próprio desejo. Aqui acredito haver não só uma relativa e até imprecisa compreensão do significado da orientação afetivo-sexual, como uma dificuldade de aceitação nessa realidade. Nós fazemos de conta que todos são uma coisa, quando sabemos que não são. Terceiro elemento importante, que acredito estar na raiz dos escândalos: a errônea identificação entre continência e castidade. Continência significa abstenção do uso do sexo para a experiência do prazer. Castidade significa integração da sexualidade na personalidade. Elas não podem ser consideradas sinônimo. Por quê? Porque, embora eu possa me abster do sexo, não significa que o desejo sexual esteja, entre aspas, controlado ou até mesmo inserido no próprio projeto de vida. Embora a abstinência sexual, isto é, ficar sem sexo para obtenção do prazer, limite e mortifique um determinado tipo de expressão do desejo sexual, estou me referindo aqui à intimidade genital a qual nós todos renunciamos, ela não é capaz de limitar e mortificar todas as expressões desse desejo. Em outras palavras, ser continente, não usar o sexo para obtenção do prazer, não significa não sentir desejo. Ser casto não significa não sentir desejo, mas significa como é que eu vou lidar com esse desejo, como é que eu vou integrar esse desejo na minha personalidade e, consequentemente, no meu projeto de vida. Acredito que ainda há uma grande confusão
entre esses dois elementos. E essa confusão pode estar na raiz de uma série de problemas. Quarto elemento, que acredito que estar na raiz dos escândalos. Não se pode desvincular o modo de vivência da sexualidade da maturidade da pessoa. A maturidade afetivo-sexual é parte da maturidade humana. Maturidade esta que se refere à fundamental consistência entre o que a pessoa é e o que ela professa ser. A maturidade afetivo-sexual, mais do que um estado a ser alcançado, deveria ser assumida como um processo a ser vivido. Processo esse que expressa a integração da sexualidade no próprio projeto de vida e o sentido que ela ocupa no conjunto da própria personalidade. E, portanto, a coerência entre ser e viver. A capacidade de sair de si. A capacidade de abrir-se ao outro e de dar-se ao outro. É evidente que se a maturidade afetivo-sexual se expressa dessa forma, ela exige que evitemos um estilo de vida que favoreça a atração narcisista e a absorção em si mesmo. Por quê? Porque, sem nos darmos conta, a pessoa pode pensar a sua vida de modo autoerótico. Não nos esqueçamos, autoerotismo não tem a ver só com masturbação. O autoerotismo tem várias expressões. E quando a maturidade afetivo-sexual ela é encarada mais como um estado a ser alcançado, e uma vez alcançado, ponto final, facilmente a pessoa vai se voltar para si mesma e passar a pensar a vida de modo autoerótico. Isso vai se expressar depois na dimensão intelectual, espiritual, apostólica e litúrgica. Ainda nesse campo, é preciso distinguir imaturidade de imoralidade. O processo formativo, e todos nós estamos em formação, alguns inicial e outros permanente, pode ajudar a pessoa a ser idônea, se houver honesta e autêntica disposição a conformar-se com os sentimentos de Jesus e a fazer as opções que ele fez. Essa é a condição básica. Caso contrário, o processo não ajuda. É preciso ser paciente, mas firme, sobretudo com aqueles que iniciam o processo formativo. Por quê? Porque essa idoneidade vai sendo conquistada conforme vão sendo propostos os valores. Por outro lado, é preciso tomar cuidado com a imoralidade que, em geral, indica falta de idoneidade. Sobretudo, se essa imoralidade resulta da indiferença em relação aos valores propostos, se ela é resultado da incoerência entre o que se professou e o que se vive, e se ela é expressão da infidelidade como decisão da vontade. Isto é, a pessoa quer ser infiel, ela não está nem aí para os seus compromissos. Aí é muito grave isso. E quando falamos de não podermos desvincular o modo de vivência da sexualidade da maturidade da pessoa, temos de reconhecer que não existe formação tamanho único nesse campo, no campo da afetividade e da castidade. Por quê? Porque o grau de maturidade difere de pessoa para pessoa. Quinto elemento que acredito estar na raiz da crise que estamos enfrentando. A opção pelo voto de castidade e a sublimação do impulso sexual não se situam apenas no nível do querer. É preciso poder assumir esse compromisso. É preciso ter condições para abraçar o voto de castidade. É preciso ter condições de sublimar, e nem todos têm.
A vida consagrada implica renúncias a bens muito significativos para as pessoas. Por exemplo, a comunhão definitiva com alguém, a relação sexual com alguém, a paternidade ou a maternidade biológica. São renúncias importantes. Ora, essas renúncias não podem ser opções que dependem unicamente da vontade dos sujeitos. Por quê? Porque não basta querer não ter alguém, não basta querer não fazer uso do sexo para, não basta querer não ser pai ou mãe biologicamente falando. Essas são opções que implicam renúncias que não são facilmente sublimáveis. Para sublimar, não basta querer, é preciso poder. E poder fazer o quê? Poder integrar tudo isso no próprio projeto de vida, poder ressignificar o próprio desejo, e assim por diante. É preciso ser capaz de encarar a exclusão e a preferência de forma equilibrada, isto é, exclusão de algumas opções, ter uma parceira, ter um parceiro, ter vida sexual ativa, ser pai ou ser mãe, biologicamente falando. Essas são exclusões a serem feitas. Mas é preciso equilibrar essas exclusões junto com outras preferências, isto é, para que outros valores sejam privilegiados. E muitas vezes não prestamos atenção nisso, e o que acontece? Insistimos apenas nas renúncias que devem ser feitas, sem colocar no lugar delas nenhum valor que as justifique ou sustente. O amor a que somos chamados se expressa na doação, no serviço ao outro. Portanto, a disciplina e o domínio de si para a vivência do voto de castidade devem favorecer a autodoação. Sublimar o impulso sexual não significa se trancar dentro de 4 paredes, fugir do mundo, ou se penitenciar 24 horas por dia. Sublimar significa ressignificar o desejo, isto é, transformá-lo em serviço, em doação ao outro. Por isso é impossível acreditar que seja possível viver a própria consagração com as mesmas motivações do início da caminhada. Às vezes se repete muito facilmente, é preciso voltar ao primeiro amor. Cuidado com isso. Por quê? Porque a vida tem diversas fases. Nós passamos por diversas crises. E tanto essas fases quanto essas crises têm de ser enfrentadas com os recursos com os quais as pessoas dispõem na época. As motivações têm de ser sempre renovadas e até ressignificadas. Isso implica revisão da própria escala de valores e abertura a novos valores a serem integrados nessa hierarquia. Por isso que não dá para sustentar uma vida de consagração com as motivações do início da caminhada, porque constantemente nós temos de ressignificar aquilo que dá sentido à nossa vida, inserir na nossa escala determinados valores, hierarquizá-los de forma diferenciada, dependendo da fase na qual nos encontramos. Sexto elemento que acredito estar na raiz da relação entre dos escândalos sexuais é o não reconhecimento da relação entre sexualidade e poder, e entre autorrealização e sexualidade. Trata-se muitas vezes de relações evidentes e outras vezes inconscientes. Por isso que nem sempre as reconhecemos. A pessoa celibatária, a pessoa consagrada, de forma mais ou menos consciente, pode servir-se do mecanismo da sedução como instrumento de poder e, com isso, manipular desejos
e relações. Isso acontece também dentro das nossas casas. Quando a motivação vocacional não é o autêntico amor por Jesus e, portanto, não resulta de uma história de amor, o desejo de impor-se sobre o outro, de ter poder sobre o outro, pode mascarar carência de afeto ou vazio existencial. Então, existe uma profunda relação entre sexualidade e poder, sobretudo da parte daqueles que são fissurados, obsessionados pelo poder. Outra relação complicada é entre autorrealização e sexualidade, que muitas vezes não é reconhecida. A concretização do desejo de ser feliz tem profunda relação com o modo como as pessoas lidam com a sua sexualidade. Quando se abstrai da condição de sexuado, o impulso sexual busca compensações em práticas que, embora não representem transgressão da continência, se manifestam em atitudes que contradizem sua real finalidade e mascaram uma opção sentida como frustrante, como pode ser a opção pelo voto de castidade. E quais são essas máscaras das quais se reveste uma opção frustrante? Carreirismo, narcisismo, puxa-saquismo, duplicidade no trato com quem tem poder, falta de escrúpulo, busca de prestígio e fama, vaidade e exibicionismo, inveja e acidez, condescendência em relação a si e implacabilidade em relação aos demais, rigidez e autoritarismo, orgulho e arrogância, acúmulo de coisas ou de contatos, inclusive virtuais, apego aos bens e ao dinheiro. Esses são exemplos do que significa mascarar uma opção sentida como frustrante. Sétimo elemento que acredito estar na raiz dos escândalos: considerar e, por isso, permitir-se certas concessões chamadas de veniais, como se fossem naturais ou inofensivas. Tais concessões podem progressiva e imperceptivelmente provocar mudança na rota do caminho percorrido e sugerir que não importam quais sejam os atalhos, já que todos os caminhos conduzem à mesma meta. E daí para vida dupla é um passo pequeno. Não podemos subestimar alguns dados de fato. Nem todos entre nós têm um profundo e honesto conhecimento de si e das próprias fraquezas. E muitas vezes não vai saber lidar nem com as concessões que chama de veniais. Outros entre nós subestimam a importância das próprias dificuldades ou superestimam a capacidade de lidar com elas. Outros ainda não são suficientemente preparados para ler e interpretar o que sinalizam tais concessões. E, por fim, há também aqueles que reconhecem que algo não vai bem, mas optam por fazer de conta que não há com o que se preocupar. Último aspecto, último elemento que acredito estar na raiz do que estamos enfrentando: a indiferença em relação à mediocridade que aos poucos se impõe como estilo de vida. A primeira manifestação de uma vida medíocre se dá por meio do contentamento com a observância de normas e com a aparência dos comportamentos. Cuidado, cuidado. Observância de normas, quando o comportamento se restringe apenas à observância de normas, o sinal pode ser muito negativo. Quando o comportamento está mais preocupado com as aparências do que com a realidade de fato, o sinal pode ser muito negativo. Por quê? Porque nesses dois casos não importa a qualidade do que se vive, mas aquilo que se aparenta estar vivendo.
Cuidado com a formação de culturas e subculturas dentro do processo formativo ou dentro de uma comunidade provincial. Culturas e subculturas paralelas e muitas vezes até antagônicas aos objetivos que cada um se propôs viver. Uma cultura se forma graças à relação intrínseca entre mentalidade, sensibilidade e estilo de vida. Portanto, cuidado com a cultura do silêncio sagrado. Estou aqui emprestando uma expressão de Donald Cozzens. São aqueles silêncios perversos. São problemas que ninguém gosta de se referir a eles, ou fazem de conta que não existem. Cuidado. Cuidado com culturas rigoristas, relativistas, machistas. Cuidado com subculturas que fomentam exclusão, hipocrisia, agressividade, fobia, abusos. Gente, tudo isso, infelizmente, pode estar dentro das nossas casas. E muitas vezes essas culturas ou subculturas já têm início na fase do processo de formação inicial. Pois bem, terceira e última parte. Por onde caminhar? Apresento rapidamente alguns pontos. Primeiro, é preciso questionar-se continuamente sobre as lógicas que produzem o fenômeno dos escândalos sexuais na igreja. O que quer dizer isso? Quer dizer que não podemos ter receio de dar nome aos problemas, aos processos, às culturas, às subculturas, aos comportamentos que foram, aos poucos, tornando mais e mais espaço no processo formativo ou no dia a dia da vida consagrada. E todos nós sabemos dar nome a essas coisas. Muitas vezes não damos por conveniência ou cumplicidade. Segundo ponto, empenhar-se para que a conformação a Cristo não seja uma bela noção teórica a ser contemplada durante o processo formativo. A conformação a Cristo deve atingir o coração, os sentimentos, a sensibilidade, a ponto de envolver também a sexualidade e os desejos sexuais. Formação é uma experiência de discipulado que nunca acaba. É durante a vida toda que nós vamos envolver na conformação a Cristo os nossos sentimentos e desejos. O processo formativo, tanto inicial quanto permanente, deve ser uma experiência de radical discipulado, e não primariamente de conformação a exigências comportamentais ou doutrinais. Parece que essa perspectiva está voltando com tudo entre nós. Seria um desastre. Há comportamentos qualificados como cristãos ou evangélicos, mas que no fundo dependem dos modelos de igreja e de espiritualidades dos sujeitos, que não tem nada a ver com o carisma abraçado. E aqui também está uma fonte que gera muitos problemas, também ligados aos escândalos sexuais. Terceiro, elemento importante, assumir com seriedade o discernimento vocacional. No centro do discernimento está a vontade de Deus e o bem do sujeito. Cuidado com razões numéricas. Cuidado com o barateamento da proposta e das exigências para conquistar as pessoas. Cuidado com a tentação de nivelar a proposta formativa por baixo para não perder candidatos. Tudo isso se volta contra a própria instituição, além de se voltar contra os próprios interessados. O resultado de tudo isso não será outro senão a legitimação, ou como diz o padre Centini, a canonização da mediocridade. Quarto elemento, formar para a humildade.
Precisamos reconhecer o poder libertador da verdade, pois não adianta viver tendo consciência de que a escolha pelo celibato ou pela continência foi equivocada. Se insistirmos em continuar vivendo quando temos consciência que nossa escolha foi errada, adoecemos. O resultado será colecionar sintomas que se manifestarão de diversas formas, desde duplicidade de comportamento até doenças psicossomáticas. Não adianta também viver afastando do próprio caminho a cruz. Quem deseja afastar continuamente a cruz do próprio caminho, vai ver que o resultado será a frustração diante dos insucessos pessoais, das idealizações indevidas, dos próprios pecados. Frustração que pode se tornar desolação e pôr tudo a perder. Quinto elemento, educar para a solitude. A solidão a qual a pessoa consagrada é chamada a viver não é aquela que se caracteriza pela dor do que falta, pelo peso do vazio. Não é aquela que resulta da absorção em si mesmo, do individualismo ou do isolamento dos outros. A solidão a qual a pessoa consagrada é chamada é aquela que se caracteriza pela alegria de poder permanecer toda inteira consigo mesma, de estar só, sem se sentir só, mas repleta de si. Aquela que significa interioridade, concentração. Em outras palavras, trata-se de uma solidão habitada. Por isso que prefiro falar aqui de solitude. Essa solitude, no exercício do ministério, é condição para se evitar qualquer tipo de abuso sexual. Pois muitas vezes a solidão, quando não bem entendida e integrada, é que leva a habitar-se, entre aspas, de tantas coisas ou pessoas que distanciam do exercício do ministério apostólico. Sexto elemento, priorizar a formação do coração. Precisamos ter consciência de onde nos encontramos em sentido existencial, onde estamos posicionados do ponto de vista das nossas convicções, objetivos e desejos. Muitas vezes estamos dentro, mas com o coração fora. Muitas vezes estamos dentro, mas com os desejos em outro lugar. E assim por diante. A formação, tanto inicial quanto permanente, deve atingir e empenhar a dimensão afetiva, chegar ao núcleo da vida da pessoa, lá onde se formam as convicções, ou seja, ao coração. Nas convicções unem-se a verdade e o amor. As convicções são feitas de ideias que iluminam afetos, tanto quanto de afetos que dão raízes vitais e geram um empenho da pessoa inteira a favor de determinadas verdades e valores. Se os afetos não são inseridos no caminho da formação, permanecem sem forma. Aqui é um jogo de palavras. Isso significa que não se forma o coração. Poderemos aderir com toda a inteligência a certas verdades, e não sentirmos que a nossa vida seja tocada por elas. Essa é a verdade. Formar o coração supõe, portanto, assumir o desafio de passar das convenções às convicções. Pois sem convicções não há integridade, não há doação, não há disponibilidade para um empenho definitivo que vem da decisão de não conservar nada para si. Sétimo elemento, combater uma mentalidade de que os abusos sexuais são problemas exclusivos
dos que são, em primeira pessoa, culpados, e que, portanto, devem rigorosamente pagar pelo que fizeram. De jeito nenhum. A falta de responsabilidade e fidelidade pessoal nunca deixa de ser coletiva. Tenhamos presente, os escândalos sexuais, todos eles, têm uma longa incubação, uma história e até mesmo uma pré-história, com muitos personagens, na qual é possível reconhecer um estilo não apenas pessoal, mas um modo cada vez mais geral de viver ou não viver a consagração ou o ministério. Estilo de vida que foi se afirmando sempre mais, devagarinho, até chegar a manifestar-se ou a explodir intensamente na conduta irresponsável de alguns, provavelmente os mais frágeis e problemáticos. Mas não é o fato de que a conduta tenha sido irresponsável por parte de alguns que os problemas são só deles. Oitavo elemento, é preciso elaborar um itinerário de formação à castidade. O que quer dizer isso? Não dá para continuar falando deste assunto de forma esporádica ou ocasional. É preciso de um itinerário de formação à castidade, isto é, de formação à integração. O itinerário é um instrumento de formação e prevenção para todas as fases formativas. Para que isso seja possível, é preciso assumir que a sexualidade é uma questão central no processo de formação, mas também na própria missão dos consagrados. Se nós não nos convencermos disso, não haverá itinerário nenhum. Se não for integrada na própria personalidade, a sexualidade pode se tornar altamente disfuncional. Sobretudo se separam os comportamentos sexuais dos ideais vocacionais e religiosos. Com o passar do tempo, crises psicoafetivas podem resultar em verdadeiras crises de identidade. Ora, reconhecer os próprios desejos é condição essencial para uma liderança ministerial responsável, que pressupõe sensibilidade em relação aos próprios sentimentos, necessidades e desejos. É preciso que esses desejos sejam abraçados para saber o sentido que deve ser dado a eles, que sejam percebidos, acolhidos, interpretados, a fim de que possam ser ou não integrados, porque há muitos desejos que não podemos, por coerência, integrar. Como é que vamos lidar com eles ou nos desfazer deles? Uma proposta formativa que não contemple essa realidade não passará de uma proposta cosmética, pondo em risco não apenas o vocacionado ou a vocacionada, mas todos aqueles que cruzarão o caminho deles. Penúltimo ponto, edificar comunidades de pessoas que se esforçam para amar, respeitar, apoiar, apoiar umas às outras. Como já dissemos, os escândalos podem ser responsabilidade pessoais, mas não são apenas pessoais, são também da comunidade. Vocação e relação são dois aspectos de uma única realidade. Existe uma íntima conexão entre o sentido da própria identidade e o sentido de pertença em perspectiva vocacional, entre autorrealização e identidade carismática. Porque um dado com o qual todos temos de convir é esse: vivemos onde somos amados. Se não nos sentimos amados dentro, vamos procurar, sim, fora. Por isso que o problema não é só de quem procura fora, é de todos. Último aspecto,
é preciso revisar continuamente a cultura e as estruturas institucionais. Isto é, corrigir o que possa favorecer os abusos e os escândalos sexuais. Estabelecer políticas que delimitem responsabilidades legais e econômicas. Isso é importante, mas não é suficiente. E há ordens religiosas que param aí. Só estabelecem políticas. Bom, como é que vamos lidar com o escândalo? Como é que vamos punir a pessoa? Como é que vai se pagar a dívida? Gente, isso não basta, não é suficiente. É preciso que haja políticas sobre a educação de todos em sexualidade, desde os superiores até aqueles que iniciam o aspirantado ou propedêutico. O fato de eu ser provincial não significa nada. O fato de eu ser bispo não significa nada. Também, como provincial ou bispo, eu tenho que lidar com desejo. Pode ser que eu também não consiga fazer integração desse desejo num projeto de vida. Pode ser que eu não consiga fazer integração da minha orientação afetivo-sexual no meu projeto de vida. Pode ser que eu não consiga sublimar. É preciso também estabelecer políticas proativas e orientadas à prevenção. Isso é muito importante. E cada ordem, cada congregação, cada instituto deve estabelecer as suas. A mudança de comportamento individual não ocorrerá se não houver também uma mudança de comportamento institucional. Porque a responsabilidade e a culpabilidade nem sempre é só do sujeito. Muitas vezes é do processo que forma esse sujeito. Muitas vezes é da instituição onde se encontra esse sujeito. Conclusão. Para concluir, eu gostaria de apresentar 3 pontos que merecem reflexão para que vocês pensem depois neles, se for o caso. Primeiro, o amor da pessoa consagrada será sempre o amor de uma pessoa pobre, cuja expressividade fica limitada por seu compromisso anterior. Qual foi o compromisso? De consagração total. Tudo já foi dado a Deus. Não há como dar mais do que foi dado a Deus aos outros. Em outras palavras, amar como pobre significa reconhecer não ser possível entregar ao outro o que já foi entregue definitivamente a Deus. E, portanto, aceitar o sacrifício da privação de algumas expressões sexuais. Às vezes temos vontade de ter alguma experiência de intimidade sexual com alguém? Claro que temos. Amar como pobre significa aceitar o sacrifício da privação dessas experiências, por exemplo. Segundo aspecto, fixar os olhos em Jesus para compreender a própria identidade. Devemos cuidar para que até o fim, a nossa identidade pessoal seja definida ou redefinida a partir de um eu atingido por um chamado que constantemente provoca, que é a vontade do Pai, por uma pessoa que diariamente seduz, que é a pessoa de Jesus Cristo, e por uma força-ação que ininterruptamente forma, que é a força-ação do Espírito Santo. Em outras palavras, somos chamados a nos reconhecer como vocacionados, continuamente provocados. Terceiro e último, o processo de integração da sexualidade no próprio projeto de vida não é tarefa fácil e nem conquista definitiva. Somos chamados continuamente a essa integração, até a hora da nossa morte. Alguns sinais que manifestam essa integração, e vale a pena pensar sobre eles. Por exemplo, a vivência do voto de castidade deve levar a pessoa a ser mais mística do que ascética, mais apostólica do que individualista, mais próxima do que distante, mais disponível do que acomodada, mais abnegada do que recompensada, mais consciente do dom recebido do que
orgulhosa de tê-lo conquistado, mais humilde do que perfeita. Somos chamados a permanecer unidos a Jesus, a deixar-nos amar por Ele para que possamos produzir frutos. Tendo presente que nós não nos tornamos infiéis quando e porque fazemos algo errado. Nós nos tornamos infiéis quando deixamos de produzir o que deveríamos produzir. Portanto, a infecundidade leva à infidelidade. E muitas vezes, a questão dos abusos sexuais depende do fato de termos sido infecundos antes de termos sido infiéis.